E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos aqui no canal Pare para Pensar, reativado. E queria pedir a vocês aí inicialmente que, por favor, se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma força aí. Então, queria falar hoje aqui sobre uma notícia, né? Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho de 2023, eu queria falar aqui sobre uma notícia que eu vi na televisão, né? Que comoveu muita gente. E como nós somos mais frios na nossa análise, nós tentamos pautar nossa vida pela racionalidade, vendo o que convém e o que não convém, o que funciona nas nossas vidas a gente mantém, né? E o que não presta a gente joga fora. Então tudo tem o seu uso na vida, né? Então nós temos que fazer essa análise. Quando as coisas estão dando certo, quando as coisas não estão dando certo, quando as pessoas estão nos dando retorno ou não. Tudo isso a gente tem que avaliar, né? A gente tem que sempre pautar a nossa realidade pela racionalidade. Agindo em cima também da emoção. Porque a emoção pura, ela simplesmente vai te afundar. Se você tiver uma dependência emocional em cima de uma situação, isso vai te afundar. Você vai ficar na mão dos outros. Você vai ficar na dependência dos outros. Mas quando você tem a racionalidade e você aplica nas suas emoções, aí você toma decisões acertadas na sua vida quase sempre. Porque dependência emocional nunca será algo de bom. E também pautar sua vida por emotividade, sabe? Se deixar teleguiar pelos eventos da mídia, pelas pessoas que fazem chantagem emocional na televisão, sabe? A televisão adora, né? A mídia de uma forma geral, as redes sociais, tudo é chantagem emocional. Tudo é para te pegar pela emoção, né? Pra lucrar, né? Sempre, sempre, sempre. Às vezes isso é disfarçado de bondade, como se o ser humano fosse tão bonzinho, né? E eu vou falar aqui hoje, é claro, né, que eu vou ser um dos poucos que vai falar contra essa merda. Claro que eu vou ser um dos poucos que vai reagir de forma diferente a essa notícia que foi dada. Uma criança com uma doença grave, genética, uma doença rara, um garotinho, né? Ele ficou 16 dias em coma. Sofreu pra caramba, né? Aí quando a mãe dele, uma loura de classe média, né? O garotinho de classe média mora em condomínio, e aí o garotinho, ele, depois de 16 dias de coma, né? Não sei se foi coma induzido, entubado, acordou. Aí quando a mãe foi visitá-lo, ele ficou chorando, mamãe, mamãe, desespero, que a gente já espera de uma criança, né? Parece que isso comoveu o Brasil todo. É como se uma criança que está no hospital visse a mãe, uma criança que pensava que ia morrer, né? Visse a mãe e não fosse ter essa reação, claro, né? De alegria. Voltou dos mortos, né? Mas não por Deus, pela medicina. Que também, né? Lida com sorte, né? Porque se está todo mundo tão feliz porque o garoto voltou, é sorte, né? Porque se a medicina tivesse certeza de que ele ia voltar, daria tudo certo, mas a medicina não dá certeza de nada, nunca. Quase sempre na medicina a gente lida com sorte. O pai conta que Guilherme superou todas as expectativas dos médicos. Tinha ouvido dos médicos várias situações que poderiam acontecer, vários efeitos, como ter que fazer uma traqueostomia, que ele poderia ter as cordas vocais danificadas, que ele poderia ficar com problemas na fala dele, coisa que não teria mais como retomar. Nesse momento, a gente só pedia a Deus, Deus, nesse momento ele só quer que não deixe que nada aconteça com ele. E realmente, depois que foi feito
o procedimento, os médicos, eles mesmos não sabem explicar o que aconteceu, mas estava perfeito. Isso é para honra e glória de Deus, porque ele precisa ser mostrado, o milagre dele precisa ser mostrado, e é um milagre. Acho que foi ontem, né? Eu vi uma menininha que foi atendida no hospital, pobre, né? Claro. Foi atendida no hospital e quando saiu foi para casa e morreu. E aí? Cadê Deus? Um vídeo gravado por um paciente mostra o desespero da mãe ao saber da morte do filho. O menino de 5 anos que tinha síndrome de Down morreu no corredor do hospital materno-infantil. A unidade está superlotada e pacientes ficam internados em cadeiras no colo das mães. A causa da morte está sendo investigada. Isso é para honra e glória de Deus, porque ele precisa ser mostrado, o milagre dele precisa ser mostrado, e é um milagre. E essa mãe, que o filho tem uma doença rara, que Deus deu, né? Se Deus existe, Deus deu a doença rara, né? Ele não é responsável por tudo. É a mãe agradecendo a Deus porque o filho voltou. Não vi em nenhum momento agradecendo a medicina. Não vi em nenhum momento agradecendo o esforço dos médicos que entubaram essa criança, que cuidaram dessa criança, porque se essa criança estivesse na natureza de Deus, estaria morta, né? Porque tem uma doença rara, acho que uma doença de, sei lá, de pele, sei lá, uma doença rara. Que a levou, né, a ficar no estado aí de um problema sério aí teve que ser entubada e ficou em coma. Então, eu faço essa crítica, né? Toda essa mídia, esse evento midiático de pegar uma criança e usar essa criança para ter ibope, porque esses pais também vão lucrar um dinheiro forte na internet, né? Com esses vídeos dessa criança. E, como eu falei, um casal de classe média, um garotinho branquinho, e todo mundo feliz da vida, né? Parece que o garoto gosta da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal foi lá e escoltou o garotinho. Tudo isso, né? Todo esse evento midiático, né? O condomínio recebeu lá o garotinho, uma festa. Tudo bem, né? Que bom que o garoto sobreviveu. Mas a questão não é essa. A questão é que ninguém questiona, né? Que seria ótimo se essa criança não tivesse essa doença rara. Seria ótimo se essa mãe irresponsável não tivesse colocado o filho no mundo para sofrer. Essa é a questão aqui. Esse aqui é o contraponto. Nosso canal é para isso. Nosso canal não é para ficar falando as mesmas bobagens que todo mundo fala, não. A gente está aqui para falar, para botar você para pensar, porra. Que porra é essa com uma criança com uma doença rara? Parece que, né, as pessoas adoram doença. Aí fizeram um evento em cima daquilo ali. A criança, quando viu a mãe chorando, quase grunhindo igual um animal, mamãe, quase morreu. E as pessoas agradecem, as pessoas ficam felizes. Como eu falei, ontem a menininha morreu. Uma menininha devia ter uns 4 anos, sei lá. Morreu depois que saiu do hospital. Cadê Deus, né? Agora que o garotinho sobreviveu, Deus está na parada, né? Então, o ser humano é ignorante, o ser humano é idiota. Essa mãe em nenhum momento assume a responsabilidade por ter colocado essa criança no mundo para sofrer. Essa mãe, em nenhum momento, reclama com Deus. Por que meu filho tem essa doença rara e os outros... Isso é raro, são poucas crianças que têm. Foi presente de Deus, é isso? Então ninguém questiona, né? Então eu estou aqui para questionar, estou aqui para falar para vocês que simplesmente é patético, né, desse tipo de situação, porque agradecer a Deus porque uma criança sobreviveu e todas as outras que morrem. Todas as outras que morrem por erro médico, todas as outras que morrem simplesmente porque a medicina não está nem aí, os médicos não estão nem aí, mandam para casa uma criança, a criança morre. Aí a outra sobrevive e faz uma festa, né? Já tatuaram o Vasco, né? O símbolo do Vasco no braço de uma criança que não sabe nem nada da vida. Já tá com o símbolo do Vasco tatuado no braço, porra. Então, a ilusão faz parte desse processo de imbecilização da nossa sociedade. Essa mídia que uma hora mostra a criança morrendo e outra hora mostra todo mundo agradecendo a Deus porque algum infeliz sobreviveu para sofrer mais, né? O garoto tem uma doença rara.
Entende? Todo mundo aplaudindo, todo mundo, o vídeo viralizou, né? Ah, que felicidade! Uma criança sobreviveu. E todas as outras que morrem, hein? Nesse mundo de merda, de miséria. Aí acaba aquela reportagem ali, vai mostrar um monte de assalto, gente sendo morta por bandidos, bandido atropelando, matando o trânsito, saindo pela porta da frente da delegacia, bandido sendo liberado com tornozeleira eletrônica para cometer mais crimes. E cadê Deus nessa parada, hein? Isso que dá ódio, cara. Por isso que eu sou misantropo. Eu tenho aversão a essa sociedade. Uma loura de classe média agradecendo a Deus porque o filhinho dela é privilegiado, né? Enquanto outras crianças aí morrem de bala perdida na favela, né? Cadê Deus, hein? Então eu tô aqui para fazer esse contraponto. Eu não sou emocional, claro que eu tenho emoção, né? Claro, ver uma criança ali, né, se salvando, mas a questão não é essa, pô. Vai se salvar para quê se daqui a pouco vai morrer também? Ainda mais com doença rara, né? Que a medicina não cura, só trata, né? Medicina não cura quase nada, só trata. Como eu falei, o garotinho saiu por sorte. Mas se tiver que agradecer alguém, que a mãe agradecesse a medicina e não a Deus. Isso é ridículo, cara. Isso é imbecilização da sociedade. A sociedade está cada vez mais infantiloide. O processo de imbecilização, o processo de adestramento de um animal selvagem passa por infantilização. Sabe, quando você pega um cão selvagem e você domestica ele, você torna ele mais infantil, capaz de agir como uma criança, infantilizado. O mesmo processo é o processo de infantilização e de adestramento da sociedade. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para dar uma força para o nosso canal. Fui!